Boa tarde, gente. Estou aqui na minha humilde oficina, né? Esse dia eu estava assistindo um vídeo de um marceneiro, grande marceneiro, nosso amigo Nohara. Ele postou lá o nível de investimento que um marceneiro tem que ter para poder oferecer um trabalho de qualidade, né? Um simples trabalho de carne, ou como ele faz lá as agulhas de tricô que ele faz, os bols para poder botar as linhas de tricô. Ele faz muita coisa dessa área de crochê de tricô. E ele postou lá o nível de investimento que ele tem hoje em dia para oferecer o trabalho que ele faz. E girou em torno de 100 mil reais. O nível de investimento dele. Aí a gente passa muito por isso. A gente vê, às vezes, passa um orçamento para o cliente e o cliente acha que a gente está plantando a faca nele. E às vezes nem sempre. Às vezes a gente tirou um pouco do nosso lucro para poder dar um desconto para ver se a gente consegue fechar o serviço com o cliente. E o cliente não sabe, às vezes é uma ignorância, que não é culpa dele, é a ignorância que ele tem. Aí é fácil, mas ele não sabe o tanto de tempo que eu tenho. Eu estou beirando uns 10 anos que eu mexo com maçonaria. Muito tempo foi como um hobby, hoje em dia está virando trabalho. Mas é 10 anos comprando ferramenta e repondo ferramenta. E minhas ferramentas aqui, eu não tenho nenhuma ferramenta profissional. É tudo hobby e ferramenta de entrada. Porque se eu for comprar ferramenta profissional é um absurdo, chega a 100 mil reais o investimento do cara. Porque ele tem desengrosso profissional, industrial, tem tudo. Minhas ferramentas são ferramentas de entrada que a gente fala, que são ferramentas óbvias. Mas mesmo assim, já é um investimento muito alto. Hoje em dia, se eu for pegar minha maçonaria, se eu for comprar tudo novo, gira em torno de 20 mil, 25 mil reais o investimento que eu teria que fazer para ter uma maçonaria parecida com a que eu tenho hoje em dia. E é porque minha maçonaria no fundo que está na minha casa. Às vezes o cara, tá caro, não sabe a qualidade que a gente tem de material, o investimento que a gente tem que fazer, o mínimo de conhecimento, de destreza com a ferramenta para não se machucar, para saber utilizar a ferramenta com qualidade, entendeu? E isso não é uma crítica ao cliente, é só para a pessoa se alertar o nível de investimento e conhecimento que a gente tem para poder oferecer um orçamento de qualidade para o cliente, fazer o que o cliente quer ou algo melhor do que ele pensou. Eu tô aqui em cima do meu currupio com algumas ferramentas que eu utilizei para fazer um móvel ali. Aqui tá uma parte do que eu utilizei, só para vocês terem noção. Aí é complicado, cara. Aí eu vou virar aqui a câmera para vocês darem uma olhadinha. O tanto de ferramenta que eu utilizei para fazer esse móvel. Ó, gente. São insumos, parafuso, pino, colas. Ali a parte de acabamento, tinta que vai ser utilizado também nele, verniz. Aqui parte de broca que foi utilizado nele, trena. Algumas ferramentas, graminho, grampo, régua, esquadro, lixa, pinador, cola instantânea foi utilizada, a parte de fresa. Ferramentas manuais, tupia, lixadeira, esmerilhadeira, parafusadeira, que eu tenho outra, mas não botei aqui, que eu uso as duas. Então é esse nível de ferramenta aqui, fora o compressor que tá lá escondidinho, a serra de meia esquadria que tá lá, que eu utilizei também, para fazer um móvel desse. Ó. Não tá acabado, as outras peças estão ali prontas já, ele tá em processo de acabamento. Um móvel desse aqui, ó, que é todo no painel de pinos, entendeu? Ele vai ter a porta na frente e uma tábua removível lá atrás. Para poder oferecer um balcão, que é um simples balcão, vamos supor assim. Olha a quantidade de insumos que eu tenho que ter, fora o corrupio que está aqui embaixo, que é a bancada também. Para poder conseguir fazer um balcão nesse nível. Para poder dar um mínimo de acabamento para o cliente. Então quando o marceneiro te passar um orçamento, você não fala, ai, tá caro. Não, se você achar caro, oh, cara, obrigado pela atenção e tal. Vá pesquisar, vai ver se o preço realmente está de acordo com o mercado. Veja os outros trabalhos do marceneiro antes de falar. Porque às vezes tem aquele barato que sai caro. Às vezes o cara cobra 100 reais a menos do que eu cobro aqui. E quando ele entrega, não é o que o cliente queria. Muitas vezes o cliente já veio aqui com serviço, fez orçamento comigo, achou caro. Fechou com outra pessoa. Algum tempo depois veio arrependido, ó, cara, o cara me entregou, o negócio quebrou e tal, pra mim reformar. Isso é triste, cara. Tem muito marceneiro que se age de má fé. Isso é muito triste. Então, negado, isso é só um salve aqui pra vocês ver a quantidade de ferramenta que a gente tem que ter, às vezes, pra fazer um simples balcão desse, entendeu? E essa é a minha mensagem pra hoje, pra vocês. Boa tarde aí.